Gênesis capítulo 4, verso 7 diz: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu quero que você guarde esse final do verso 7. O seu desejo será contra ti. Vamos repetir? Diga assim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Certa vez eu fui pregar fora, acabou o culto, a gente estava com um grupo de amigos e, pelo lugar ser desconhecido, nós queríamos procurar algum lugar para almoçar. Um domingo de manhã, acabou o culto, 12:30, e ali na igreja tinha um cara que inclusive era guia turístico, ele trabalhava com turismo na cidade, e ele se apresentou para a gente foi então perguntar para ele que restaurante legal naquele lugar, naquela região ele indicava. E ele apontou um lugar, tal, a gente colocou lá no Waze e fomos. Quando nós fomos chegando no estacionamento do restaurante, era bem de frente para a praia, e eu olhei que aquele ambiente era um ambiente assim, diferente. Diferente porque o carro mais simples que tinha, e eu estou falando sério, eu quero que você acredite no que eu estou falando, era um Porsche. Então tinha Aston Martin, Bentley, e a gente estava chegando com uma vanzona da Fiat. Aquelas grandonas de viagem para caber mala e tal. E a gente entrando no estacionamento, eu comecei a ver os carros, Lamborghini, parecia feira do automóvel. Eu parei e falei: meu Deus, será que é hoje que Isaías 1,19 vai se cumprir na minha vida? Porque eu guardo esse versículo no coração, né? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu falei: eu tenho certeza que a comida aqui é boa. Mas ao mesmo tempo tinha uma voz dentro de mim que dizia: juízo. Enfim, nós fomos, graças a Deus, um livramento aconteceu. Hoje em dia eles estão colocando o cardápio fora do restaurante, com a tabela de preços. Irmãos, foi Jesus que inventou isso, porque a gente chegou, alguém tinha dito para mim já: olha, você precisa comer o arroz de pato. Falei: é nele que eu vou. Eu nem sei como é que é, mas é lá que eu vou. Eu já alimentei muito prato na Exalc, na minha vida, na minha infância, mas hoje eles vão me alimentar. Bom, cheguei lá na entrada do restaurante, comecei a olhar o cardápio, a tabela de preços. Pratos individuais, 90 euros. Tem gente que fala assim, ó, quando você for viajar, não faça conversão. Mas como é que você não faz? Porque você ganha em real e vai gastar em euro. Então eu fiz ali mais ou menos vezes 4 e qualquer coisa. Eu estava em 2, estava com a minha esposa, bebida. Eu falei: cara, eu vou largar R$1.000 aqui hoje. E naquela hora, mesmo o meu desejo, a minha vontade dizendo: entra. O meu juízo me dizia: foge que é laço. Isso não é para você. Você não tem condições de largar R$1.000 de um almoço, rapaz. Vai embora. Eu olhei para a turma que estava junto, falei: gente, aqui não é para criança não, aqui é para gente grande. E eu dei uma olhada ali, eu estou em jejum. Eu não sei vocês, eu estou em consagração. Na hora, falei: Senhor, recebe o meu louvor. Eu não sei se você já teve numa situação da vida em que o seu desejo dizia sim
e o seu juízo dizia não. Semana passada, a gente conversou aqui sobre desejo e necessidade. Desejo, aquilo que a gente quer. Necessidade, aquilo que a gente precisa. E eu disse que boa parte dos nossos problemas acontece quando a gente não sabe diferenciar o que precisamos do que queremos. É assim com vício, é assim com um consumismo desenfreado, é assim com tanta coisa na nossa vida que a gente não entende que nós não precisamos, mas por outro lado, nós queremos. Só que só saber que eu não necessito daquilo não é simples e não resolve o meu problema. Eu sei que tem uma expressão que tá todo mundo dizendo hoje, né? Quer dizer, simples assim. Não é simples assim. Quando eu quero uma coisa, quando eu desejo uma coisa, mesmo sabendo que eu não preciso, mesmo sabendo que eu não necessito, mas o meu corpo pede, mas a minha mente pede, mas o meu coração está inclinado para aquilo lá, não é tão simples eu dizer não. Vai falar para um viciado em crack, por exemplo, que ele não necessita fumar aquela pedra, que é só um desejo dele. Vai falar para um viciado em álcool, por exemplo, que ele não necessita daquilo para viver, que aquilo é só um desejo, ele tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Essa é a conversa que Deus está tendo com Caim, dizendo: Caim, o seu desejo, muitas vezes, a sua vontade, a inclinação da sua carne, você precisa estar atento, ela será contra você. E você tem uma responsabilidade, você tem uma incumbência. É responsabilidade e dever seu dominar isso. Dizer não para o seu desejo. Ao perceber que ele é nocivo, ao perceber que ele não é bom, ao perceber que ele não te fará bem, mesmo estando inclinado, diga não. O apóstolo Paulo, e talvez você esteja dizendo: queridos, mas espera um pouco, eu não sou nenhum Caim, eu sou uma pessoa boa. Bom, o apóstolo Paulo viveu esse drama, viveu essa luta interna. E ele diz em Romanos capítulo 7, 15 o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está dizendo o seguinte: existem coisas que eu sei que são boas para mim, eu sei que eu devo fazê-las, e eu acabo não fazendo. Em contrapartida, eu sei que existem coisas que são maléficas, que são nocivas, que são ruins, e o meu juízo diz não, mas muitas vezes eu acabo fazendo essas coisas. Isso é o que a Bíblia chama de tentação. E todos nós enfrentamos tentação. Até aquela pessoa que você olha e julga ser uma pessoa assim, muito santa, você diz: não, Aquiles, eu acredito que a maioria das pessoas passa por tentação. Mas a irmã fulana de tal, não. Ela é uma pessoa de oração. Ela também é tentada. Todos somos tentados. Jesus foi tentado. Se você olhar em Mateus capítulo 4, antes de ele iniciar o seu ministério, ele inicia o seu ministério no deserto, sendo tentado pelo diabo. E eu gostaria hoje de dar alguns passos, algumas dicas para você, que assim como eu, e eu me incluo em primeiro lugar, muitas vezes se depara com um desejo que você sabe que não é bom. Com um desejo que você sabe que é nocivo, que vai trazer prejuízo para você, mas a sua carne, a sua vontade, as suas emoções estão inclinadas para aquilo. E ao mesmo tempo, o seu juízo, o Espírito de Deus, a palavra do Senhor te diz: não faça isso. Como é que a gente consegue vencer um desejo nocivo? Em primeiro lugar, tenha uma forte decisão. Vamos repetir juntos essa verdade? Diga assim: tenha uma forte decisão. O grupo de jovens e adolescentes da igreja tiveram
acampamento, um retiro há 2 semanas, que o tema era metanoia. E a palavra metanoia é a palavra arrependimento, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Arrependimento é quando minha cabeça muda. Arrependimento é quando minha mente é redirecionada. É por isso que nós usamos na igreja a palavra conversão. Eu estou indo para um lado, eu me converto. O que eu faço? Eu vou para outro lado. Porque a minha mente mudou. Os meus valores mudaram. Os meus princípios mudaram. Automaticamente a minha ação, a minha atitude vai mudar. E arrependimento nada mais é do que uma forte decisão. Arrependimento, ao contrário do que muita gente acha, não tem a ver com lágrimas. Não tem a ver com aquele sentimento de remorso. Eu não deveria ter feito isso. Não, arrependimento é de fato quando a minha mente muda e eu tomo uma decisão. Eu sei que está na moda hoje em dia, principalmente na classe artística, eu não sei porque os artistas falam sempre isso, mas eu já vi muito artista falando em entrevistas. As pessoas perguntam, você se arrepende de alguma coisa? Eles dizem, não me arrependo de nada que fiz, só do que não fiz. Isso é conversa para boi dormir, gente. Isso é joguinho de palavras. Mas todos nós que temos um pouco de juízo, já fizemos coisas que não deveríamos fazer, e em dado momento da nossa vida, a gente bota a mão na cabeça, bota a mão na mente e diz, cara, eu sei que fim vai dar isso, eu não vou mais por esse caminho. Isso é arrependimento, é mudança de mente. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, arrepende-te, arrepende-te. Eles estavam diante de um quadro e o Senhor diz, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Se eu quero vencer uma inclinação, um desejo, a primeira coisa a ser feita é uma decisão mental. Sabe por quê, gente? Porque uma mudança que não passa pela minha mente, ela está com prazo de validade. Você já viu pessoas que mudam? Porque, eu vou mudar porque minha mãe não para de pegar no meu pé. Eu vou mudar porque senão minha mulher vai me deixar doido. Eu vou mudar porque senão o meu patrão vai me mandar embora. Eu vou mudar porque é isso. É uma mudança que não passou pelo entendimento, não passou pela mente da pessoa. Ela está mudando por pressão, porque alguém está falando. E a pessoa diz, não, você precisa mudar, você tem que fazer isso. E papapá, ela vai lá e muda. Uma semana depois ela está como? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque não atingiu o intelecto e o raciocínio. O que é que Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, verso 12? Capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação que nós precisamos para nos tornar um novo homem. Uma pessoa que vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa com uma forte decisão, e essa decisão começa na minha mente. Quando Daniel recebeu a proposta do rei Nabucodonosor, com iguarias, com comidas que eram sacrificadas a ídolos, e os seus valores diziam, não pegue isso. Agora imagina, Nabucodonosor era o homem mais importante do mundo, ele tinha um palácio, ele era rei, e de repente lá ele disse o seguinte, esses meninos judeus que estão aqui, eles vão comer o que eu como. Será que a comida era boa ou não? Esse povo come coisa boa? Só coisa boa, gente. Só coisa boa. Você, como eu, certamente já foi em aniversário tenso, assim, de saber, gente, o que é que eu vou encontrar lá? Daí você dá uma forrada no estômago em casa. Alguém já fez isso ou não? Não, ninguém, só eu. Só eu e uma pessoa ali atrás, o resto são todas pessoas maravilhosas. Mas quando você vai num aniversário ou num casamento chique, você fala, cara, eu já vou, eu nem almoço hoje, eu já vou. Você sabe que é coisa boa. E a proposta era maravilhosa, mas ia contra os valores de Daniel. E a Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, verso 8, que Daniel decidiu firmemente
não se contaminar com as iguarias do rei. Ele toma uma decisão firme. Ele diz, eu não vou fazer o que certamente eu desejo, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer. É fácil? Não é fácil. Ele ficou comendo legumes e fruta. Em 2008, eu estava de frente de um cardiologista, pesando 123 quilos, com a minha pressão alteradíssima, e eu precisei, para você ter uma ideia, sair no meio de um culto, e fui para o hospital, para a Unimed, e eles me encaminharam para um cardiologista, e eu cheguei lá, bom, minha pressão estava alta e minha autoestima estava baixa, você imagina como é que eu estava, e ele disse para mim, e aí, você quer ver seus filhos crescerem? Você quer deixar sua esposa viúva? O que é que você quer? Você precisa mudar. E naquele dia eu tomei uma decisão forte, uma forte decisão. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, lutam com o peso porque tem um problema hormonal, tem uma glândula X, Y, não era o meu caso. Eu estava com 123 quilos, muito bem conquistado, assim, com meu desejo desenfreado de comer. Gente, eu me lembro, para você ter uma ideia, a gente tinha só a Fernanda na época, de a gente pedir pizza, acabava o culto, não sei o quê, aquela coisa toda, às vezes chegava em casa às 11 horas da noite, pedia uma pizza, a Dani comia um pedacinho, a Fernanda meio, e eu comia o resto, da pizza inteira. Agora, ninguém come uma pizza a seco, não é verdade? A gente pede o que junto? Coca-Cola, 2 litros. E a Dani tomava um copo, eu tomava um copo. Daí, na hora de guardar na geladeira, a garrafa de Coca-Cola, ela olhava para mim e dizia assim, eu não sei, de repente, nunca aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Ela me dizia assim, tome tudo, porque eu vou perder o gás. E amanhã já não vai estar boa essa coisa. Alguém já passou por isso ou não? Olha, algumas pessoas já passaram por isso. E eu tomava antes de dormir, 11 horas da noite, sem dó nem piedade, com a consciência tranquila de que eu estava fazendo a coisa certa. Como é que eu vou desperdiçar assim afinal custou dinheiro e tal. E eu comia uma pizza praticamente inteira, tomava. Não foram poucas as vezes, gente, que eu almoçava meio-dia. Eu fazia isso 3 vezes por semana. A gente ia no McDonald's, eu e um amigo, pastor, lá em Rio Claro, e quando era umas 4h30, sabe aquele lanchinho da tarde? Uma castanha, não é assim que o pessoal faz? Uma castanha e uma maçã, a gente ia no McDonald's. Ia no McDonald's, eu pedia um Big Taste com coca da grande, batata frita e tomava um Top Sundae com paçoca no final. Você imagina você fazendo isso 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Até que um dia eu precisei tomar uma forte decisão. Uma forte decisão. Isaías 26:3 diz, Tu, Senhor. Antes de eu ler o texto, deixa eu dizer, às vezes a gente vê uma luta de uma pessoa, no meu caso era com um desejo desenfreado de comer, e a gente acha a coisa mais tola do mundo, né? A gente diz, tô anos-luz mesmo, imagina, eu sou santo perto desse cara, olha, glutão. Mas cada um de nós tem o nosso, me usar aqui, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. Se eu entrar aqui e encontrar uma garrafa de velho barreiro, eu vou olhar e vou falar, mas o que é isso aqui? Será que estão fazendo macumba aqui e tal? Tem gente que vai olhar e a boca vai começar a salivar. E o coração vai disparar. Se eu olhar uma carreira de cocaína, eu vou... Tem gente que não vai fazer isso, não.
Porque cada um de nós tem sua luta, sua inclinação, o seu desejo e sua responsabilidade em dominá-lo. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em outra versão diz: aquele cuja mente é firme. A nossa vitória contra o pecado, a nossa vitória em meio às tentações, começa quando tomamos uma forte decisão. Segundo lugar, segunda dica que eu quero deixar para você é a seguinte: mate o seu desejo de fome. Vamos repetir? Diga: mate seu desejo de fome. Deixe de alimentar o seu desejo. Quanto mais alimento você der, mais força ele vai ter. Você já viu um preguiçoso falar: eu não sei, quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir? Funciona para tudo na vida. Para tudo. Alguém disse que tinha um apostador de cachorro, e você já deve ter visto isso no Silvio Santos, antigamente mostrava, né, no Topa Tudo por Dinheiro, aqueles cachorrinhos, um cachorro preto, um cachorro branco. Aí, quem é que vai ganhar? E diz que tinha um cara que bancava as apostas lá dos dois cachorros. E ele sempre acertava que cachorro que ia ganhar no final de semana. E daí um dia estava todo mundo intrigado, chegaram e perguntaram para ele: como é que você sabe que é esse cachorro que vai ganhar? Ele diz: eu sei porque sempre ganha o cachorro que eu alimento. Ele dava comida para um cachorro a semana inteira, o outro morria de fome. Chegava no final de semana, que cachorro que está forte? Aquele que foi alimentado. Então, essa simples lógica se aplica a qualquer área da nossa vida. Quando nós damos alimento, quando nós damos munição para o nosso desejo, para a área que nós estamos lutando contra, isso vai ganhar força. E quando eu digo dar alimento ao desejo, eu estou falando principalmente em dar atenção mental a ele, em dar audiência para o seu desejo. Quanto mais você pensa em algo, mais isso ganha força dentro de você. Você sabe, são seus pensamentos que controlam você. Você é controlado pelos seus pensamentos. Mas eu tenho uma boa notícia: mas você controla os seus pensamentos. Não é assim quando a gente está diante de uma televisão, gente? Você liga a televisão e o que estiver passando você assiste? Ou se aquilo te desagradar, você muda de canal? Quando você vê que algo não é bom, você não está gostando do programa, você vai lá e troca de canal. E muitas vezes a gente está tão aberto, está tão desligado, que vamos aceitando os pensamentos que nos chegam e não redirecionamos os pensamentos. E ao dar atenção a eles, nós estamos fortalecendo eles. Eu costumo dizer que ninguém levanta um dia, do nada, e diz: vou fumar uma pedra de crack. Ninguém levanta um dia do nada e diz: vou beber, a partir de hoje eu tomo uma decisão, vou tomar 1 litro de vodka por dia. Ninguém levanta um dia do nada e diz: vou pegar um travesti na Benjamin. Sei que eu estou usando exemplos extremos, mas é para mostrar para você que esse cara que vai na Benjamin começou com uma pornografia simples. Primeiro momento, inofensiva para ele, mas ele foi dando atenção, foi dando alimento, foi dando audiência, e aquilo foi crescendo dentro dele. Assim como o outro que está tomando 1 litro de álcool por dia, foi bebendo um pouquinho, foi achando legal, foi achando bacana, e de repente se tornou um alcoólatra. Dar atenção a um desejo ruim é dar munição para quem vai acabar te matando. Vou repetir: dar atenção a um desejo ruim, a uma vontade maligna, é dar munição para quem acabará te matando. Há pessoas que pensam em álcool 24 horas por dia, assim como em comida, assim como em sexo. Há aqueles que pensam em vingança
24 horas por dia. E ao retornar ao seu abuso, a traição, a puxada de tapete que ela sofreu, ele sofreu todos os dias, o que é que ela está fazendo? Dando alimento, dando munição. E a raiz de amargura vai crescendo, o sentimento de vingança vai crescendo. É por isso que Jesus falou que o assassino não é aquele que puxa o gatilho e mata, mas o assassino é aquele que já matou no coração. E quando eu mato alguém no coração, eu estou a passos largos para acabar fazendo isso lá na frente. Então mate o seu desejo de fome. Deixa eu te dar um exemplo que eu pensei muito em dar ou não. Normalmente eu dou só em culto de jovens e adolescentes, mas eu sei que tem muitos aqui e eu vou dar. E eu não estou falando isso para me expor, muito menos expor a minha esposa. Mas eu e a Dani namoramos 1 ano e meio, 1 ano ficamos noivos. E a gente, como todo casal que cresce na igreja, queria se casar, nos guardando, nos preservando, e fizemos isso. Mas em dado momento do nosso namoro, a gente estava namorando 1 ano já, o farol amarelo apareceu. Sabe o que eu estou falando? Não. Depois de um tempo de namoro, onde você podia beijar, já beijou. Onde era lícito você botar a mão, você já botou. E acendeu o farol amarelo, a gente queria fazer as coisas direito, na santidade, servindo a Deus. Eu já era dirigente de louvor na igreja, liderava os jovens, mas eu tinha desejo. E deixa eu falar uma coisa, e você que talvez esteja namorando, noivo, e esteja preocupado, nossa, Aquiles, eu estou com desejo também, não sei o quê. Deixa eu dizer uma coisa para você, moço e moça, graças a Deus que você tem desejo. É normal. Se o seu namorado não tem desejo, uma geladeira, foge desse cara, enquanto é tempo. Porque esse cara não gosta da fruta. Vai por mim. É seu pastor que está te falando. Se o cara é todo... Não. E para os moços aqui, e se sua mulher, namorada também, é um freezer, foge enquanto é tempo. Que depois você vai casar, essas que vivem com enxaqueca, dor de cabeça, você vai ter muito trabalho. Mas enfim, chegou aquele momento, a luz amarela apareceu, eu e a Dani. A gente precisa parar de alimentar isso que vai acabar nos levando a fazer aquilo que a gente quer fazer, mas que o nosso juízo e o Espírito Santo e a palavra de Deus diz, não faça. E nós ficamos, até o nosso casamento, 6 meses praticamente sem se beijar. Só dava aqueles estalinhos. Se eu e a Dani não tivéssemos tomado essa atitude, minha filha de 14 anos teria 16 hoje. Mas o que aconteceu? Nós paramos de alimentar aquele desejo. Terceiro lugar, se prepare. Você que quer vencer a tentação e o pecado, se prepare para uma crise de abstinência. Se prepare para uma crise de abstinência. Eu vou jogar limpo com você. No início, quando você está praticando algo que você sabe que não é correto e você está fazendo e aquilo, o seu desejo praticamente se tornou uma necessidade para você. Se você parar, se você interromper, deixa eu dizer uma coisa para você. No início vai ter dia que você vai quase endoidar. Você já viu gente tendo crise de abstinência de álcool, de droga? O cara começa a tremer, o cara fica irritado. Eu me lembro que eu atendi um moço durante muito tempo aqui, no início da nossa igreja. Ele veio do mundo, mas quando eu digo mundo, ele veio do mundo mesmo. Ele era promíscuo no último... Enfim, seus valores eram os piores do mundo.
E ele se converteu, e ele queria fazer as coisas direito, e eu o atendia pelo menos 2 vezes por semana, pessoalmente, fora no celular, WhatsApp e ligação, e tinha dia que ele, eu não sei o que está acontecendo comigo, cara, eu ando irritado, eu ando não sei o quê. Eu falei, eu sei exatamente o que está acontecendo com você. Você está se desintoxicando. Você parar com um mau hábito e revertê-lo num bom hábito, não é fácil. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele disse o seguinte: mas esmurro o meu corpo. Olha a figura de linguagem que ele usa aqui. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é palavra de alguém que está vivendo uma vida assim, na boa, tranquilo, na paz, ou de alguém que está quase endoidando? Ou de alguém que o seu desejo está tão forte, a luta está tão intensa, que ele diz, cara, eu chego a esmurrar o meu próprio corpo, porque eu quero fazer algo que eu sei que não devo fazer. Entenda uma coisa, quando Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, ele não está falando da sua sogra, ele não está falando da sua esposa, ele não está falando do seu marido, ele não está falando do seu concunhado. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele está falando sobre isso, que nós estamos conversando aqui. Sobre você mortificar a sua carne, você crucificar a sua carne. Eu sei que em algumas rodas, você chegar com esse discurso de que muitas vezes você precisa, no transcorrer da vida, dizer não para o seu desejo, é uma loucura. Porque hoje as pessoas estão com desejo a qualquer custo. Não, eu vou fazer o que eu quero, aquilo que me der na telha. Mas se você tiver juízo, se você quiser terminar bem a sua jornada, seja capaz de dizer não para o seu desejo. Cumpre a ti dominá-lo. Eu me lembro um moço, na verdade, ele já passava dos 30 anos, que tocava com a gente no louvor. Muitos anos isso, eu era pastor de música, e esse camarada veio de álcool, drogas do mundo, e tocava na noite, etc. E chegou um dia, ele estava bem e tal, mas chegou um dia que ele tomou uma decisão. E ele disse para o pastor que o acompanhava mais de perto, o seguinte, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quiser. O que o meu desejo mandar, eu vou fazer. Se eu tiver vontade de beber pinga, eu vou beber. Uma vez eu vi esse cara virar uma garrafa de álcool de cozinha na minha frente. No seu processo de libertação, na clínica de recuperação, a gente estava perto, acompanhando, e eu vi ele virar, eu quase caí de costa. Mas ele chegou e falou, não, o que eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. Se eu quiser cheirar cocaína, eu vou cheirar. Se eu quiser fumar maconha, eu vou fumar. E o pastor, rapaz, mas e as consequências? E, cara, você não tem a eternidade, você não tem temor de Deus? Ele falou, não, eu tomei essa decisão e estou disposto a pagar o preço. 3 meses depois, esse cara teve uma overdose. Pouco tempo depois, sabe por quê? Porque quando você não é capaz de dizer não para si, e passa a alimentar, a dar munição o tempo todo para aquilo que você quer, e não é capaz de vencer essa crise de abstinência, que é normal, que todos nós passamos, você pode ter um final muito ruim. 4º lugar, como é que eu lido quando o meu desejo é nocivo? Se mantenha vigilante. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga, se mantenha vigilante. O que é que a gente bota? Vigia numa agência bancária, gente. Porque tem coisa de valor lá dentro. O que a gente bota? Cerca elétrica no condomínio, na casa, cachorro. Por que a gente faz isso? Por que a gente está o tempo todo vigilante em relação às nossas posses, aos bens materiais que possuímos? Porque de alguma forma isso é importante para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Salomão, em Provérbios 4, disse o seguinte, sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração. Sobretudo, acima de tudo, não tem problema você querer guardar, proteger, vigiar outras coisas. Mas sobre tudo que você deve guardar, acima de qualquer coisa, proteja o seu coração. E às vezes, irmãos, a gente está no meio de uma guerra, porque entenda, você está no meio de uma guerra, querendo ou não. Uma guerra que é espiritual, nós não vemos. Você vai olhar para a Bíblia, existe alguém disposto e tem como objetivo te matar, te roubar e te destruir. Não foi isso que Jesus disse? Eu sei que a gente gosta só do final do versículo, que ele veio para dar vida e vida em abundância, mas a primeira parte também é verdade. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. O Salmo 91 diz que existem setas que voam em nossa direção. Efésios 6, a partir do verso 10, falando sobre a armadura do cristão, diz que existem dardos inflamados do maligno. E por que a gente protege todas as coisas, mas deixa a nossa mente e o nosso coração desprotegido? É preciso vigilância. Eu e você estamos numa guerra e é preciso consciência para estarmos vigilantes. Essa semana, eu não sei quem viu, mas ali da faixa de Gaza saíram 2 mísseis em direção a Tel Aviv, capital econômica ali de Israel. E você sabe que o exército de Israel é extraordinário. E por que aqueles mísseis foram abatidos, gente, no ar? Não sei se você viu a filmagem, se você procurar aí no YouTube, certamente tem. Por que aqueles mísseis foram abatidos? Porque o exército estava o quê? Vigilando. Você imagina se isso acontecesse no Brasil? A gente não está vigilante. Por quê? Não, a gente tem bom relacionamento com a Bolívia, com a Argentina, a gente está bem. Mas Israel tem bom relacionamento com os vizinhos? Está um querendo jogar o outro dentro do Mar Vermelho, dentro do Mar Morto. Então, o exército, quando eu estive lá, nunca vai sair da minha mente uma imagem de uma moça. Você sabe que as mulheres lá também fazem parte do exército. E cada um é responsável pela sua arma. E no dia de folga, você tem que estar responsável pela sua arma também. Ninguém pode deixar a arma em casa. E uma moça estava, fazia parte do exército, estava de folga. E ela estava andando ali na rua, a gente estava perto do mercado árabe, onde o pessoal vai fazer compras e tal, e bababá. E ela de vestidinho, batom e tal, com um fuzil atravessado aqui. Não era com a bolsa, não. Com fuzil, eu achei a coisa mais impressionante do mundo. Ela sabe que ela está debaixo de ameaça, é por isso que ela está vigilante. Jesus disse para Pedro, Tiago e João no jardim do Getsêmani: vigiai e orai. Vigiai e orai. E eu gosto da expressão que Jesus usa na sequência, ele diz: para que não entreis em tentação. Você vai notar que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: não nos deixes cair em tentação. Mas Jesus diz que quando nós estamos não só orando, mas estamos também vigiando, existem tentações que nós nem precisamos sofrer. Se nós estivermos vigiando, nós não entraremos nessa tentação. Quando você está perto do perigo, gente, você vê que é perigo, acende uma luz, diz curva perigosa, diz, tem a caveirinha lá, escrito danger, sei lá, o que você faz? Passa longe. Você freia. Você diz, não, eu vou dar a volta. Por quê? Porque existe um risco à frente. Você está vigilante. Portanto, esteja atento aos movimentos do seu coração. Guarde o que eu estou dizendo para você, em nome de Jesus. Quando uma ideia se tornar constante na sua mente, quando um sentimento vira e mexe voltar no seu coração, esse é o momento e essa é a área que você precisa tomar cuidado. É a área que a gente precisa vigiar.
Pedro diz no final da sua primeira epístola: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando ou procurando alguém para devorar. Quarto lugar, esteja vigilante. Eu dei o exemplo hoje de manhã do Anderson Silva, você se lembra do lutador, o Spider brasileiro? Todo mundo acho que aqui lembra, aquele figurão, ninguém ganhava do cara. O cara era impressionante. E eu me lembro que depois de um tempo ele estava tão autoconfiante que ele começou a baixar a guarda. Lembra dele, não? Dançando assim, na frente dos outros e tal, e ele ia. Até que um dia ele ali com a guardinha baixa encontrou um pé na fuça dele. Olha, eu não sei, eu não acompanho, eu nunca mais ouvi falar do homem. Excesso de confiança, falta de vigilância, prejudicou a carreira desse camarada. Imagina o que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida espiritual. Satanás não brinca em serviço. Não é porque você não o vê, não é porque você não está enxergando que você não está numa guerra. Vigiai e orai. Quinto e último lugar, conte com a graça de Deus. Você pode dizer aleluia por isso? Repita comigo, diga: conte com a graça de Deus. Ah, que bom saber, hein, gente? Que Deus é aquele que não só torce pela gente, mas Ele é aquele que está do nosso lado para nos ajudar. Deus é aquele que nos fortalece. Deus é aquele que nos sustenta em meio às batalhas. Certa vez, um mensageiro de Satanás, que Paulo chama de espinho na carne, enviado do diabo, estava quase enlouquecendo. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, pedindo: Deus, acaba com isso, acaba com isso, acaba com isso. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. Graça é favor do alto, graça é capacidade do alto. Não tente vencer isso sozinho. Não tente vencer isso na força do seu braço. Não tente vencer só com uma estratégia humana. Faça aquilo que lhe cabe, mas conte com a graça e com o favor de Deus. Eu gostaria de encerrar hoje lendo um texto. Eu vou pedir para você abrir comigo em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e a gente vai ler 2 versículos, e quando você encontrar, por favor, eu quero que você se coloque de pé. Os irmãos da música quiserem chegar, já podem chegar. 1 Coríntios 10, nós vamos ler 12 e 13. Olha só, Paulo está falando aqui sobre os pecados que mataram milhões e milhões de judeus no deserto e os privaram de experimentar a terra prometida, Canaã. Eles tinham uma promessa, mas eles não entraram. E Paulo começa a falar sobre esses pecados. A idolatria. Eles começaram a adorar outros deuses, a imagens, a coisas que Deus não havia criado. A murmuração, eles reclamavam constantemente. A cobiça. E Paulo começa a falar sobre todos esses pecados que exterminaram aquele povo no deserto. E no versículo de número 12, Paulo diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Eu queria que você guardasse essa frase aqui, do verso 13. Eu sei que numa pregação a gente traz em 35, 40 minutos muitas informações, e nem sempre a gente consegue captar tudo, principalmente se não anotar. Mas guarde essa frase aqui, ó. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você já viveu um momento de tentação onde você disse para si: isso é mais forte do que eu, e você se entregou? Eu já vivi isso. Quantas vezes a gente tem o desejo inclinado para algo, e aquilo é tão forte dentro de nós, na nossa carne, na nossa mente, no nosso coração, que a gente diz: eu não vou ter força para vencer. Mas a Bíblia está dizendo que a fidelidade de Deus jamais permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você pode vencer toda tentação que vier. Você pode vencer todos os desejos nocivos que aparecerem. Cumpre a ti, Caim. Deus disse para ele: cumpre a ti, responsabilidade sua, cumpre a ti dominá-lo. Sabe, gente, é gostoso ter vitória financeira, é gostoso ter vitória profissional, é gostoso ter vitórias no que diz respeito à nossa saúde, mas a maior vitória que a gente pode ter é a vitória contra o pecado. É andarmos com uma vida de santidade, porque Deus nos chama a santidade. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar a expressão: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Sou santo. Sou santo. Ao sermos tentados, ao sermos seduzidos ao pecado, todos nós sabemos, gente, o que é certo e o que é errado, sim ou não? Todos nós sabemos. Cumpre a nós dominar esse desejo. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo para você: é possível. É possível ter vitória. Talvez no início vai ser mais difícil, talvez vai ser mais complicado, mas Deus hoje nos chama à santidade. Ele vem buscar uma noiva sem mácula, nem ruga, nem mancha, uma noiva vigilante, como aquelas 5 virgens prudentes. E eu quero estar junto com você nesse momento, para dizer: sim, Senhor, nós nos guardamos para o Senhor, e nós queremos estar contigo eternamente. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração.